Olá, eu sou o professor André Luiz e hoje iremos trabalhar o conteúdo a respeito da chegada dos seres humanos ao continente americano e algumas das sociedades pré-colombianas. A chegada dos seres humanos à América, né, ela passa por duas hipóteses. Uma é a chamada hipótese polinésia ou malaio-polinésia, que diz de que os primeiros povoadores a chegarem ao continente americano seriam originários da região da Polinésia, vindo em pequenas embarcações que teriam chegado a diferentes pontos do território americano e depois se espalhado ao longo do continente. A segunda hipótese, que é a mais aceita entre os cientistas, é a chamada hipótese asiática ou do Estreito de Bering, em que os primeiros habitantes teriam vindo pelo Estreito de Bering, entrando no norte, pelo noroeste da América do Norte. O globo terrestre passava nesse período pela chamada glaciação, a qual houve um grande esfriamento da temperatura da Terra, baixando o nível dos mares. Assim, acredita-se que se formou uma faixa de terra ligando o continente asiático ao americano. Aí na ilustração aqui nós temos o chamado caminho, né, que esses grupos humanos teriam percorrido, aqui o continente asiático, aqui o continente americano, e no período da glaciação, essa região que hoje é chamada Mar de Bering, ó, aqui nos dias atuais, e aqui na época, estaria, né, formando uma passagem ligando os dois continentes. Nesse outro mapa, nós temos os caminhos, né, dessa chegada dos seres humanos ao continente americano. Como todos sabemos, antes da chegada dos europeus, né, através de Cristóvão Colombo, que em 1492 chegou no continente americano, já viviam aqui, né, milhões de grupos indígenas, e as teorias que se aplicam a respeito da chegada desses grupos humanos ao continente se dividem nessas duas correntes, né? A chamada Malaio-Polinésia, ou Polinésia, que eles vindo dessas regiões aqui, né, por esses arquipélagos, através de embarcações, né, fazendo uma navegação bem insular, eles foram chegando em diversas regiões do continente americano. E a outra, que é a corrente dominante, né, entre os cientistas, é que os grupos indígenas, né, chegaram no continente americano, atravessando do continente asiático para a América, principalmente no período da última glaciação, né, que isso favoreceu a criação de uma passagem, né, alguns falam uma ponte de gelo, ou a redução do nível do oceano, talvez permitisse até uma ligação terrestre entre o continente asiático e o continente americano. Os vestígios mais antigos da presença humana na América, né, no caso do Brasil, eles podem, né, estão em várias regiões. Nós temos como exemplo, né, perto de São Raimundo do Nonato, no Piauí, onde foram encontrados nessa região fragmentos de fogueira, machados e facas. Outro importante sítio arqueológico de grande importância no Brasil é o de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ali foi encontrado o mais antigo fóssil das Américas. Trata-se do crânio de uma mulher, com cerca de 11.500 anos, que pertencia, né, a uma jovem falecida por volta dos 21 anos, e que foi batizada pelos arqueólogos de Luzia. Nós temos várias evidências arqueológicas, né, da presença dos seres humanos no território brasileiro, em diferentes momentos. Temos diferentes sítios arqueológicos, e aqui a gente está destacando esses, né, que mostram algumas dessas mais antigas ocupações. Aqui nós temos uma simulação, né, a partir dos ossos feitos, de como que poderia ser, né, a face, as feições dessa jovem encontrada, né, os seus fósseis na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que foi apelidada pelos arqueólogos de Luzia. Aqui nós temos duas imagens mostrando sítios arqueológicos em diferentes regiões do país. Nós temos, pinturas rupestres, né, pictóricas, feitas em cavernas ou paredes, demonstrando, né, o nível de complexidade desses grupos indígenas que já viviam aqui no nosso território há milhares de anos. América pré-colonial. Na América, antes da chegada dos europeus, encontravam-se duas principais formas de organizações sociais. A primeira seriam sociedades sem Estado. Encontravam-se sem diferenciação social, onde predominava a propriedade coletiva, ou seja, sem propriedade privada, viviam nas aldeias onde havia descendência comum, nos chamados clãs, que possuíam um antepassado comum,
ou culto comum a um animal sagrado, totem. Havia a divisão natural do trabalho, né, entre sexo e idade, e esses grupos estavam organizados de maneira muito parecida, né, com aquelas comunidades paleolíticas. As comunidades indígenas brasileiras se encontravam sob esta forma de organização. Outro tipo de organização social presente no continente americano seriam as chamadas sociedades estatais. Seriam sociedades, né, que já se organizavam com uma diferenciação social, onde havia uma divisão social do trabalho, né, através de especialização, com várias profissões, uma classe administradora, onde tinha um Estado organizado em que elas estavam presentes. Entre estes grupos se encontravam, né, algumas das culturas chamadas pré-colombianas, da qual destacamos os incas, maias e os astecas. Em termos de análise social e econômica, podemos comparar essas organizações com a dos antigos egípcios e mesopotâmicos. As comunidades indígenas brasileiras. Antes da chegada dos europeus, nosso país era habitado por diversos povos indígenas, com uma variedade de línguas, tradições e culturas. Estima-se que antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de indígenas. Os tupis eram habitantes do litoral e foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses, sendo por isso um dos grupos indígenas mais representativos dentre os diversos presentes, né, no nosso território e que vão estar presentes em grande quantidade nos relatos portugueses. As sociedades tribais. A organização básica das sociedades indígenas brasileiras era a tribo, subdividida em aldeias ou tabas, cada uma delas com um chefe. A tribo era formada por aldeias com ligação cultural e de parentesco. Entre os tupis, sabemos que a chefia era exercida pelos homens mais velhos, morubixabas, e pelos guerreiros, taxavá. A chefia organizava a aldeia internamente. Dentre características a destacar, né, dos grupos indígenas presentes no nosso território, né, do ponto de vista econômico, nós temos, eram majoritariamente caçadores, coletores e pescadores. Alguns grupos chegaram a praticar, né, agricultura, utilizando a técnica da coivara, que seria queimar uma parte da floresta para fazer o plantio, numa área localizada, fazer uma queimada controlada. Eles não tinham, né, a prática da propriedade privada sobre a terra, né, eles utilizavam o princípio da posse coletiva da terra. Desses grupos indígenas, destacamos também a divisão social, a divisão do trabalho, que seria a chamada divisão sexual, né, dividida entre sexo e idade. Os homens, né, tinham funções como derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, caçar, pescar, guerrear, fabricavam vários tipos de artefatos, né, de artesanato, enquanto que as mulheres tinham comum algumas de suas funções, a prática do plantio, daqueles grupos que faziam agricultura, a coleta, né, de frutos e raízes, e também praticavam o artesanato. A partir dos 5 anos, as crianças eram separadas, meninos iam aprender com os pais as tarefas, né, ou funções sociais designadas aos homens, e as meninas com as mães para fazerem as funções sociais designadas às mulheres. Desses grupos indígenas presentes no nosso território, né, existiam vários tipos de conflitos, né, guerras entre essas tribos indígenas, entre esses grupos, em que populações inteiras acabavam migrando para uma nova região em busca de novos recursos naturais ou se deslocando, né, quando um outro grupo impunha seu domínio sobre um determinado território, e disso acabavam gerando muitos choques entre essas aldeias, que consequentemente acabavam entrando em guerras. Do ponto de vista da religião, né, desses grupos indígenas, são religiões, né, expressões religiosas ligadas às forças da natureza. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né, ligados às forças da natureza ou atributos humanos, e o líder religioso era o pajé. Do ponto de vista das artes, né, nós destacamos que alguns grupos desses grupos indígenas praticavam cerâmica, né, com ou sem pintura, pintura corporal, uma série de simbolismo, né, relacionado à sua cultura, danças, fabricação de instrumentos musicais e a arte rupestre. América pré-colombiana. Quando os europeus chegaram ao Novo Mundo, uma grande população ameríndia vivia espalhada pelo continente americano.
Os povos pré-colombianos ou ameríndios tiveram processos diferenciados de estruturação de suas sociedades, que abrangiam de sociedades tribais até sociedades complexas com estados centralizados e intensa organização social e uma cultura plural. Em 1492, quando Colombo aportou na América, existiam diversas civilizações, no qual destacaremos 3 sociedades: maias, incas e astecas. De uma maneira geral, essas civilizações possuíam formas de organização política, econômica, social e religiosa comum, ressaltando-se suas peculiaridades. Construíam-se em impérios teocráticos em que a pessoa do imperador possuía caráter divino. A religião era politeísta e os deuses estavam ligados a forças da natureza, animais ou atributos humanos. Os maias. Os maias vão ser uma das mais antigas civilizações pré-colombianas, localizada na península de Yucatán, aqui na América Central, como mostra aqui no mapa, a região que abrange, né, por volta do sul do México, a atual Guatemala e Belize. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 a.C. Não se constituíram em um império centralizado, desenvolvendo-se em torno de centros urbanos autônomos, né, em que cada cidade maia, né, tinha sua própria forma de organização política e social, constituindo o que nós chamamos de cidades-estados. Quando os espanhóis desembarcaram na península de Yucatán em 1518, essa sociedade estava bastante fragilizada, marcada, né, por conflitos internos, problemas climáticos que prejudicavam a agricultura, e isso acabou, né, de certa maneira, favorecendo a conquista espanhola, apesar da intensa resistência, né, dos maias aos conquistadores espanhóis. Organização econômica. Basicamente, né, a base da economia maia era a agricultura. Eles cultivavam o milho, né, que era o produto básico de alimentação dos maias, assim como algodão, cacau e outras culturas agrícolas. Também davam importância às atividades comerciais. Do ponto de vista da organização social, a sociedade maia era bastante rígida, muito estratificada, sendo composta basicamente por 3 camadas sociais. O poder político era teocrático e hereditário, ou seja, o monarca, o governante da cidade, ele além de chefe político, também era um chefe religioso, considerado, né, ou um deus ou descendente de algum dos deuses da escatologia maia. Sendo que a posição social, dentro da sociedade, ela era dada pelo nascimento. Então, nós temos no topo da pirâmide real, né, o rei, a família real, os ocupantes dos postos mais importantes do governo, né, também os grandes comerciantes. Em estratos intermediários, né, nós temos trabalhadores especializados, artesãos, né, funcionários do Estado, e a base da sociedade, que é a maior parte da população, composta por camponeses, e trabalhadores braçais que faziam serviço também nas cidades. Vida cultural. Os maias tinham uma vida cultural muito complexa, né, tendo como uma importante forma de expressão da arte maia a cerâmica. Os diversos aspectos da arte, assim como a organização da civilização, testemunham um elevado grau de especialização. A qualidade técnica da arquitetura, da escultura e a abundância de cerâmicas confirmam o caráter complexo dessa sociedade. Aí nós temos aqui alguns exemplos de cerâmicas da cultura maia, mostrando a complexidade de representações que esses povos faziam, né, seja em metal ou objetos de cerâmica. Os maias também desenvolveram, né, tiveram vários avanços no campo da matemática, desenvolvendo o conceito de zero, que permitia a execução de contas complexas. Na astronomia, chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros, previu eclipses solares e dispunha de diversas técnicas que permitiam calcular as estações do ano. Suas construções eram feitas para homenagear os deuses e observar mais de perto as estrelas, a lua, o sol, os planetas e outros fenômenos astronômicos. Aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide maia, que além de ser, né, um ponto para observação astronômica, também estava estritamente relacionado com as suas práticas religiosas. Religiosidade dos maias. Os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses. Zama, senhor do céu, era o deus mais importante. Também se cultuavam os deuses do sol, da chuva e divindades ligadas à caça e agricultura. A classe dos sacerdotes, além da satisfação de suas necessidades e alimentação, cobrava inúmeros impostos da população, o que explica, né, os meios que
dispunham para empreender, né, as grandes realizações, as grandes construções de caráter religioso. O Império Inca. O Império Inca desenvolveu-se na América do Sul, nas encostas da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje compreendem Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e da Argentina. Consolidou-se por volta de 1438 a 1471 e começou a se desagregar no final do século XV por uma série de conflitos externos, e em 1533 seu território foi conquistado pelos espanhóis a partir do conquistador Francisco Pizarro. Aí nós temos um mapa aqui, mostrando toda a extensão do Império Inca, que era um império centralizado, né, tendo como a sua capital a cidade de Cusco, que regia todo esse vasto império nessa região da América do Sul. Organização social. A sociedade incaica, né, tinha como destaque a figura do Inca, né, que era o imperador, também chamado de Sapa Inca. Ele era considerado filho do deus Sol, Inti Raymi, e ele concentrava todos os poderes políticos, poderes religiosos, e era o guardião dos bens do Estado, especialmente a terra. A terra era dividida em 3 partes na sociedade incaica. Nós temos a terra do deus Sol, que era reservada aos sacerdotes, toda a produção, né, feita nessa parte dessas terras. Tinha a terra do Inca, em que toda a produção feita nessas terras era direcionada à família imperial e ao Inca, e a terra para a população em geral, né, que era entregue às comunidades para que elas pudessem produzir o seu próprio sustento. Do ponto de vista de uma pirâmide social, nós mostramos aqui a hierarquia social, né, da sociedade incaica, onde no topo nós temos o Inca, né, a família real, que são os parentes do imperador, os nobres, que ajudam, né, na administração do governo, os cargos mais importantes, de grupos intermediários, nós temos funcionários públicos e artesãos, com mais diversos tipos de especializações profissionais, e a base da sociedade é composta por agricultores, né, camponeses, que estavam presos às comunidades da qual eles nasciam e que trabalhavam, né, por gerações eles e seus núcleos familiares. O grupo familiar, né, basicamente, na sociedade incaica, ele era unido por diversos tipos de vínculos, né? Nós temos vínculo chamado totêmico, né, que são antepassados em comuns, né, que ligam, formam as famílias, que formam, né, aquele núcleo familiar. O vínculo sanguíneo, que é aquele vínculo direto, né, em que as famílias, elas, através de casamento, né, vão ampliando o seu núcleo familiar original. O vínculo territorial, né, de ocupar um mesmo espaço de terra e produzir o sustento daquela comunidade. E o econômico, né, em que eles realizavam um trabalho coletivo, né, um determinado grupo, uma determinada localidade, e dali, né, eles produziam para a comunidade. O grupo familiar era conhecido como Ailu, que formava uma comunidade que tinha a posse coletiva da terra e era governada pelo curaca, que geralmente, né, era a pessoa mais idosa, mais experiente, e que tinha influência, né, política naquela sociedade. Os integrantes do Ailu cuidavam dos trabalhos da terra, as obras públicas, o serviço militar, né, prestando serviços ao Estado para terem o direito de explorar a terra que tirava o seu sustento. Organização econômica. A economia incaica baseava-se no trabalho coletivo e adaptada à idade de cada um. A população tinha acesso à terra e era obrigada a cultivar os campos do deus Sol e do imperador. A base da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes, devido ao excedente populacional. Todo pedaço de terra era cultivado, mesmo em encostas íngremes. Parte da produção era estocada para períodos de escassez. A produtividade era aumentada com o uso de recursos como a irrigação em tanques e canais e adubação, utilizando esterco de lhama ou de pássaros. Aspectos culturais. A sociedade incaica era muito complexa, né, com várias frentes do ponto de vista cultural, né, e nós destacamos aqui, né, a presença de várias estradas, pontes e túneis que atestam, né, o notável desenvolvimento desse tipo de tecnologia na sociedade incaica. Tinha um sistema de numeração decimal chamado quipu, que ele era utilizado para fazer contas, né, e as informações eram registradas em cordões
de tamanhos diferentes e com diversos nós presos a um cordão principal. Utilizavam-se de ervas e faziam sangrias. Eles não praticavam a escrita, ao contrário de astecas e maias, né, que eram sociedades que praticavam a escrita. Os incas eles eram uma sociedade ágrafa. Eles não dominavam também o ferro e a roda, mas deixaram importantes obras arquitetônicas admiráveis, né, terraços para plantios na agricultura e palácios. Machu Picchu é um dos conjuntos arquitetônicos mais famosos do Império Inca e é situado numa das regiões mais inacessíveis dos Andes. Aqui nós temos uma imagem, né, da cidade inca de Machu Picchu, das ruínas dessa cidade, que é dentro do Império Inca. Religiosidade. Os incas adoravam diversos deuses associados aos elementos da natureza, a chuva, terra, sol, a lua, divindades com atitudes semelhantes às humanas, que recebiam oferendas, inclusive sacrifícios humanos, né? Onde muitas vezes faziam-se oferendas esperando favores da divindade. O deus Sol, que era um dos principais, era Inti, e o deus supremo dos incas era Viracocha, pai de Inti, formando, né, os principais deuses do panteão inca. Astecas. Os astecas viviam um pouco mais ao norte da região onde viviam os maias, fixaram-se na região do Vale do México, onde fundaram, né, a capital do seu império, Tenochtitlan, que corresponde hoje à cidade do México. A sociedade asteca, né, não possuía fronteiras fixas. A unidade da sociedade se baseava na aliança das maiores cidades que compunham o eixo do Império Azteca, e as populações subjugadas por meio de guerras pagavam impostos em forma de produtos como ouro em pó, cacau e algodão. Os astecas, diferente dos maias, né, assim como também os incas, os astecas, eles vão formar um império centralizado a partir da capital Tenochtitlan. Era uma sociedade altamente militarizada, em que, por meio de guerras, eles subjugavam outros povos vizinhos, e essas guerras ajudaram a formar o extenso Império Azteca. Aqui nós temos um mapa mostrando a região dos astecas, ó, que pega parte do aqui, ó, sul dos Estados Unidos atual, tá? O México, chegando até um pouco, né, na região aqui da América Central. Toda essa região, né, vai formar o Império Azteca, com algumas grandes cidades, e a capital do Império Azteca, que era a cidade de Tenochtitlan. Aqui nós temos uma imagem, né, feita por os espanhóis, quando chegaram na época, tiveram contato com os astecas, né, antes da conquista, e eles retrataram em diversas pinturas e escritos também aspectos dessa sociedade. Então, mostra a capital Tenochtitlan, ao fundo, a cidade, né, a grande movimentação de pessoas, comércio, né, mostra as hierarquias na sociedade, né, daqueles que têm mais regalias, como elementos da nobreza, sacerdotes, até aqueles mais simples. Então, mostra como que a sociedade asteca, nessa imagem aqui, ela era complexa, né, com várias expressões sociais. Organização econômica. Os astecas, né, no início, viviam da caça e da pesca, mas depois que eles se estabeleceram na região do Vale do México, tá, e fundaram a cidade de Tenochtitlan, eles passaram a se dedicar à agricultura, que se tornou a sua principal atividade econômica. Na região onde era a capital asteca, né, a cidade de Tenochtitlan, existia um lago chamado Lago Texcoco, que eles utilizaram, né, uma técnica de plantar em jangadas, conhecido como chinampas, essa técnica de plantio, que eram cercados de estacas que se espalhavam em junco, esteiras, e colocavam lama por cima. Nessa lama os produtos eram cultivados. Essa imagem mostra a técnica de chinampa. Aqui são como se fossem pequenas balsas, pequenas ilhazinhas artificiais em que eles faziam essa agricultura que sustentava aquela sociedade. O milho era o alimento básico, né, e principal produto de alimentação dentro do Império Azteca. Eles também cultivavam o cacau e dele extraíam uma bebida forte, né, chamada chocoatl. O comércio era intenso, né, eles possuíam vários mercados. O principal era da cidade de Tlatelolco, onde vendiam e trocavam, né, os mais variados produtos, desde ervas, legumes, ervas medicinais, né, legumes, machados, pescado e vários outros tipos de produtos.
Um recurso, né, que era utilizado como uma espécie de moeda seria a semente de cacau, que por ser, né, rara, ela tinha um grande valor dentro da sociedade asteca e ela era muitas vezes utilizada como um meio de troca, considerada, né, um símbolo de riqueza e poder dentro da sociedade asteca. Aí nós temos uma imagem mostrando aqui, ó, um comércio na cidade asteca, né, as pessoas trocando produtos aqui, ó, o outro está comprando produto, ó, pagando com semente de cacau. Sociedade. A sociedade asteca, né, era uma sociedade muito militarizada, né, os astecas eram um povo guerreiro e conquistador, tinha uma sociedade rigidamente estratificada, o rei comandava os exércitos, era responsável pelas leis, né, pelos impostos, construções e a distribuição de alimentos para a população no geral. Então, assim, nós temos uma pirâmide social mostrando no topo, né, os nobres, militares, sacerdotes, mais o imperador asteca e a família real. Os artesãos e comerciantes, né, que formariam uma espécie de uma classe média intermediária, e a base composta, em sua maioria, por camponeses, né, e também a presença de escravos, né? Esses escravos poderiam ser prisioneiros de guerras ou criminosos que eram vendidos, né, como escravos dentro da sociedade asteca. Uma forma de ascender socialmente, né, era a bravura por meio da guerra. Os melhores guerreiros eram escolhidos pelo rei como oficiais e ganhavam terras, joias, né, e distinção social. Os astecas também valorizavam a educação. Haviam dois tipos de escola na sociedade asteca. Tinha a Calmecaque, que era para os filhos da nobreza, onde eles aprendiam a ler, escrever, prever eclipse, formavam-se sacerdotes ou escribas do rei. E tinha a Teopochakli, que era a escola para os filhos do povo, onde eles eram treinados para serem guerreiros, né, aprendiam a obedecer, aprendiam a cavar canais, né, varrer templos, também, né, no período que estudavam, os estudantes levavam comida, né, para os guerreiros nos campos de batalha. Então, era uma escola mais para a população comum daquela sociedade, não para as elites. Vida cultural. A vida cultural na sociedade asteca era uma vida muito complexa, né, com várias expressões culturais diferentes. Destacamos aqui, né, a prática da cura, feita por curandeiros, que tinham caráter hereditário, ou seja, eram determinadas famílias que tinham essa atribuição, né, de cuidar da cura, né, do serviço médico dentro daquela sociedade. E vários dos medicamentos desenvolvidos por eles, depois, né, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca, eles perceberam a eficácia deles na cura de várias doenças que afligiam as pessoas na região. Eles vão ter várias técnicas avançadas de construção, né, como os palanques, as obras de irrigação, construção dos templos, cidades, né, avenidas, e talvez uma das expressões artísticas mais importantes foi a escultura em pedra, onde os astecas fizeram várias esculturas, né, imponentes e de grande dimensão naquela sociedade. Aqui nós temos um calendário solar asteca, a imagem mostrando, né, os símbolos, eles têm a representação, né, da contagem do tempo. Religião asteca. Os astecas, eles eram politeístas, né, adorando diversos deuses, né, desde forças da natureza até deuses que representavam atributos humanos, mas tinha uma grande devoção pelo colibri azul, chamado Deus do Sol ao meio-dia. A ideia de oferecer sacrifícios humanos aos deuses era parte importante da cultura asteca, né? O exército, quando ia para a guerra, ele tinha como uma das suas tarefas capturar prisioneiros e levar para Tenochtitlan, onde eles seriam oferecidos como sacrifício para o deus da guerra, chamado Huitzilopochtli. Os sacerdotes, né, ensinavam que a terra precisava ser alimentada com sangue humano, pois na religião deles, eles acreditavam que existia um conflito entre os deuses e que se não fossem feitos sacrifícios humanos para acalmar os deuses poderiam destruir o mundo e todos que viviam nele. Bom, então aqui nós acabamos a nossa aula falando um pouco, né, dos grupos que viviam aqui no continente americano e a chegada, né, de grupos humanos no continente americano nos períodos que antecederam a chegada dos europeus. Obrigado e até a próxima.